Graça e paz, irmãos. Amém? Uma alegria estar mais uma vez conhecendo um povo que vai morar no céu. Amém? Sou pastor de Noel há algum tempo. Deus nos enviou para essa cidade. Com propósito, nós não tínhamos intenção de vir para cá, mas houve Deus estarmos aqui. E Deus sabe. E como diz o pastor André, eu em junho de 2023 fui diagnosticado com câncer maligno, metástase avançada. É mais fácil dizer onde eu não tinha um tumor. Tinha um tumor no colo do intestino, no reto, no fígado, em todo o meu peito, parede abdominal, e por último foi constatado no câncer nos ossos. A expectativa era 6 meses. Mas eu gostaria de abrir um texto com você. No decorrer do que eu vou falando, eu vou ministrando um pouquinho. Se foi em 2023, a expectativa é de 6 meses, que não aconteceu, né? Salmo 107. Salmo 107, versículo 21, vai dizer assim: dei graças ao Senhor por sua bondade. Louvem ao Senhor pelas suas maravilhas que Ele faz na vida dos homens. Ofereçam um sacrifício de gratidão e anunciem com grande alegria as obras do Senhor. Há ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares, comerciam, atravessam oceanos, e eles veem as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, ele provocou um vento muito forte que levantou ondas enormes. Levantados pelas ondas, os navios sobem bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros já perdem a vontade de viver, andam pelo navio como se fossem bêbados, tropeçando e caindo e sem a mínima ideia do que fazer. O Senhor, no meio de tanto sofrimento, clamaram: ó Senhor, ajuda-nos. E Ele acabou com o seu terrível problema. Fez a tempestade parar e as ondas acalmarem. Os marinheiros ficaram muito contentes e com o tempo calmo. Assim Deus os levou ao porto em segurança. Se isso acontece com vocês, dêem graça ao Senhor por sua bondade. Louvem ao Senhor pelas suas maravilhas que Ele faz na vida dos homens. Amém? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas isso acontece com o salmista falando, mas isso vai acontecer também no livro de Mateus, lá no capítulo de número 8, versículo 23. É interessante que Jesus chama os seus discípulos para um passeio, uma missão. E a Bíblia vai nos relatar: então Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago. Era um lago, como é que pode uma tempestade? De forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordar e clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, eu gostaria de estar falando um pouquinho nesta manhã sobre nós vencermos algumas tempestades. E as tempestades da vida que nós vamos enfrentar. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas enfim, elas virão. Queira você ou não, goste você ou não, todos nós vamos enfrentar essas tempestades. Alguém um dia me disse que quem está na chuva não pode reclamar da lama, né? Quem pede chuva não pode reclamar da lama depois. Mas é um fato, nós estamos nesta vida, e nesta vida que nós estamos, todos nós vamos enfrentar as tempestades. Todos nós vamos passar por problemas, dificuldades e assim sucessivamente. A Bíblia é repleta
desses momentos de tempestades. Se isso aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer conosco? Aconteceu com os discípulos, por que não vai acontecer conosco? Então nós vamos passar essas tempestades da vida, e a vida que nos chama para essa tempestade que nós vamos enfrentar, ela vai atingir 3 áreas da nossa vida, inevitavelmente. Inevitavelmente você vai passar essa tempestade, que é a tempestade do problema da saúde. Já passou? Já relatou um pouquinho. Problemas financeiros e o mal do século. Problemas, crises, desgastes pessoais. É o que muitas pessoas têm vivido e enfrentado hoje. E a questão é como nós vamos lidar com esses problemas, como nós vamos dar uma resposta para isso. Automaticamente, se você me perguntar, pastor, quando você descobriu isso, foi um impacto? Foi e não foi. Eu não sei como é que eu posso te dizer isso. Eu acho que a minha ficha foi cair, acho que uns 3 meses depois. Acho que depois ainda, viu, pastor, que nós fomos lá com o Randy Clark, bem depois. Porque até então eu fui diagnosticado, eu estava vindo fazendo um tratamento, a medicina, ela se confundiu, vamos dizer assim, né? Eu tenho um projeto na igreja que se chama Box com Jesus, e o nosso intuito é que nós vimos muitas pessoas na rua, jovens, e eles se perdiam, e aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa, e no mesmo momento chegou um irmão da igreja, ele é campeão de boxe, e aí nós falamos, vamos montar um projeto aqui para tirar esses meninos da rua e trazermos para dentro da igreja, e eles vão estar praticando um esporte. E automaticamente eu ia lá fazer junto, e de repente eu fazia e tudo, só que num determinado momento não aguentava mais, dava um pique daquilo, e no final do corredor já estava morrendo. E aí eu falei, nossa, está acontecendo alguma coisa. E a minha esposa, quem tem esposa sabe o que eu vou falar, né? A esposa começou, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico. O homem não gosta muito de ir no médico, né? Os homens estão aqui, só se perguntar quantas vezes você foi no médico esse ano? Raramente, só se estiver acabando o mundo, e olha lá ainda. E minha esposa começou, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico. E como eu não estava mais aguentando correr nada, eu falei, eu vou ter que ir mesmo. Senão, uma que ela não vai me deixar em paz, e uma que eu não vou conseguir fazer exercício também, né? E eu fui ali, na emergência mesmo, falei, tá acontecendo isso e isso, não estou aguentando. A moça pediu uma bateria de exame, falei, tá bom. Passou uma semana, fiz o exame, tirei sangue de manhã, de tarde, a clínica estava me ligando desesperado, olha, quem é teu médico? Falei, meu médico? Falei, como assim? Quem tem médico? Quem tem médico aqui? Hã? Que pergunta mais é isso? Quem é teu médico? Eu falei, eu não tenho médico, moça. Não, mas você precisa procurar um médico urgente. Quem pediu o exame para você? Olha, eu estava passando bem, fui no posto e o médico mandou, pediu esses exames. Ah, não, deu alteração muito alta, você precisa ir no médico agora. Aí eu falei, eu vou ligar aí na clínica e marco um médico para mim, não sei. Aí marcaram, acho que 2 dias, não lembro direito. Fui lá, fui diagnosticado que eu estava com anemia severa. Aí falou, vou tratar a sua anemia, você vai... Eu lembro como se fosse hoje, para quem agora todo mundo vai se lembrar, quer ver? Foi no dia do jogo do Brasil. Por isso que eu consegui, inclusive, a consulta, né? Que todo mundo estava vendo o jogo, eu consegui a consulta, não que eu não queria ver o jogo, mas foi no dia na Copa do Brasil, que foi em novembro, né? Se não me fala, a Copa do Mundo, de 22, em novembro. E aí eu fui lá, e aí ele falou, tu vai... Você tá bem? Eu falei, eu tô. Você tem certeza? O médico falando pra mim. Eu falei, não, eu tô, doutor. Só vim aqui porque o exame deu muito alterado. Pois é, mas quem vem aqui com essa situação não anda na cadeira de roda. Eu falei, tá amarrado, doutor. Cadeira de roda? Eu vim, não. Você tá com alguém aqui? Eu falei, não, eu vim de carro. Não, você não pode dirigir. Eu falei, não, eu posso ir. Eu vim dirigindo e vou voltar dirigindo. Não, então você pega seu carro daqui e vai lá pro Rocio agora. Eu falei, mas que eu vou fazer uma carta para você tomar sangue lá. Você precisa tomar sangue urgente. Eu fui lá no Rocio. Tinha um trabalho na igreja aquele dia. Aquele dia não, na sexta-feira, aliás. Na sexta-feira tinha um trabalho na igreja.
E a moça pegou e falou, olha, você vai ficar internado. Eu falei, não, o médico acabou de me falar que era para me vir aqui, ficar 2 horas aqui, que você ia me aplicar uma bolsa de sangue e eu ia voltar para minha casa. Eu falei, não, você vai ficar internado, eu vou falar ali com o médico. Ela foi e falou com o médico. E o médico falou, não, ele precisa ficar internado. Eu voltei para casa e falei, não vou ficar não. Fui para minha casa, no outro dia fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Fizemos o culto à noite. Aí minha esposa começou a brigar comigo, eu voltei para o hospital, aí eu me internei. Tomei sangue, falei, olha, eu precisava ir embora. Tem trabalho na igreja, eu queria ir embora. Não, mas o senhor não pode. Eu falei, então veja como que está a minha anemia. Aí minha anemia subiu. Subiu, eu falei, então me dê alta. Ah não, só você assinar o papel, eu assino o papel, eu preciso ir embora. Aí eu fui embora. Voltei, fiz os exames de novo, voltei. O médico falou, tu vai fazer tratamento com ferro. Então toda semana eu tomava ferro na veia. E fiquei 6 meses até junho. Em maio o médico decidiu que ele falou que eu estava com outro problema, que ele não sabia o que era. Aí me passou para uma reumatologista. A reumatologista pediu mais um monte de exame. Nesses exames que ela pediu, veio uma topografia, acho que é isso o nome. Tomografia do colo do intestino e saiu que eu estava com suspeita para metástase. Ela automaticamente me ligou no mesmo horário. Eu já tinha lido o exame. Quando eu li o exame, eu falei, ixi, deu ruim. Né? A gente é leigo, mas quando você escuta, você quer ver que eu falei aqui, metástase, todo mundo já... câncer então, maligno. Vixe. Aí ela já marcou com um oncologista. O oncologista é o Dr. John, que hoje é muito meu amigo, inclusive. Né? Não sei se ele vai ver o vídeo. Foi um homem que Deus colocou na minha vida. Eu não tinha médico, mas hoje eu tenho um médico. Eu tinha um médico dos médicos. O John era o primeiro dia dele naquela clínica. Ele é oncologista e ele foi muito preciso no seu diagnóstico. Quando ele pegou, ele falou, olha... E ele foi muito seco também, viu? Ó, você está com câncer. E eu vou te dizer que a probabilidade é que ele seja maligno. Hoje eu posso dizer de estudo diagnóstico para você, mas na época eu não sabia. Foi em junho de 2022. E aí ele... O 23. Em junho e novembro de 22 eu comecei. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu vou te internar amanhã. Falou, louco? De novo? Falei, não, vou te internar amanhã e eu opero você essa semana ainda. Falei, sério? Falei, é sério. Eu falei, a minha esposa já começou a entrar em desespero ali do meu lado. Eu falei, calma, doutor, você tem que ir com calma, minha esposa está aqui do lado. E aí ele falou, não, eu estou falando sério, você tem um câncer. E pela minha experiência, e ele estava certo, pela minha experiência, ele é maligno. Eu quero ver como é que tá, mas pela minha experiência, ele é maligno. Falei, então tá bom. Foi o primeiro contato. O doutor e eu, nada mais. Fomos embora. E é engraçado porque você mudou aquele dia. Não, aquele dia não aconteceu nada, querido. Sou bem sincero. Nada. Cheguei em casa, minha esposa ficou muito preocupada. Normal, né? Chorou. Mas eu sou bem sincero. Parece que aquilo ainda não tinha caído a ficha para mim. Eu não sei. Você teve dores, pastor? Nada. Nada, não tinha assim. A única coisa que eu não conseguia fazer é isso que eu acabei de diagnosticar para você. Eu saía correndo e não conseguia. Dava um pique daqui ali, tinha que sentar, baixava a pressão, ficava pálido, branco. E passou aquilo dali, naquela semana eu já me internei, o John me internou, fez todos os processos. Por que ele me ajudou? Ele me ajudou muito, irmãos. Porque assim, toda a papelada que eu imaginava, que tinha que fazer, ele fez tudo para mim. Assim, ó, a zap. Ele fez muito rápido. Muito rápido. Ele preparou toda a documentação no Rocio, me internou. Ele trabalha lá, trabalha numa clínica aqui. Ele é médico do SUS. Mas assim, nossa, foi um gentleman. Né? Muito bom. Além de ser um médico muito bom, né? Foi o primeiro dia dele na clínica e vocês já vão entender alguns processos.
E ele me operou, e quando ele me operou, tal, arrancou o tumor do colo do intestino. Daí ele disse que já deu uma geral ali para ver. Quando eu fiquei na UTI, saí da UTI e fui pro quarto. No dia seguinte ele estava lá conversando comigo, daí ele foi lá me ver. Eu falei: ei, doutor, tudo tranquilo? Posso ir embora? Posso ir para casa? Acabou? Ele falou: não. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: lembra que eu falei para você naquele dia? Eu falei: lembro. Eu falei: então agora o meu diagnóstico é um pouco mais delicado do que aquele dia. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: você está com mais 2 tumores. Eu falei: por que você não aproveitou e arrancou? Arrancou um, arranca mais um, ué. Tava aberto tudo? Ele falou: não, não dá. Eu falei: como não dá? Onde você tem não é operável. Eu falei: tem outra notícia. Eu falei: o quê? É metástase avançada. Eu falei: eita, o que significa isso? A expectativa de vida para pessoas que têm esse tipo de tumor que você tem é de 6 meses, o máximo 8. Eu falei: você está dizendo que eu vou morrer? Ele falou: infelizmente. Eu falei: sério, doutor? Ô, louco, você tem certeza? Tenho. Eu errei no primeiro diagnóstico? Eu falei: não. Eu falei: mas agora eu tenho todos os diagnósticos, agora eu tenho mais certeza ainda. Eu fiz todos os exames. Eu falei: nossa, doutor, então tá bom. Só não comenta isso com a minha esposa. Fala pra ninguém na minha família, tá todo mundo desesperado já, você vai falar um negócio desse? Não, mas como? Eu falei: não fala pra ninguém não. Diga que vai ser tratável, que vai dar tudo certo e beleza. Tá bom? Ele falou: tá bom. Eu falei: mas agora o que você vai fazer? Eu falei: não sei, vou falar com Deus. Vou perguntar pra ele o que vai acontecer. Ele falou: não, o que eu vou te dizer é: saia daqui, aproveite sua família, converse com a sua esposa, passe bastante tempo com a sua filha, minha filha que está aí. Um dia antes da cirurgia, porque toda cirurgia envolve risco, ele pediu que a minha família fosse lá. E aí minha filha entrou no quarto. Era proibido, mas a minha filha conseguiu entrar lá. Ele liberou. Como ele foi lá e deu o decreto para liberar todo mundo, a minha filha entrou junto. E aí ele quase se despediu de mim. Ó, uma orientação básica: vai lá, curte sua vida, faz o que você tem de fazer em 6 meses, aproveita o máximo. Eu vou ver se marco mais vou pedir um catéter para você, e daí você faz um tratamento, vai fazer um tratamento para pelo menos amenizar. Eu vou fazer o máximo para amenizar o seu sofrimento. Eu falei: é? Qual é o sofrimento? Eu não tinha entendido ainda. E aí passou. Eu fui de alto, fui para minha casa. O que você fez, pastor? Eu entrei, na minha casa tem um quarto lá de visita, mas às vezes eu uso ele como escritório para trabalhar, e eu sentei naquele quarto. Fechei a porta, a Paty não viu, ninguém viu. Falei: Deus, o Senhor sempre fala comigo. É ou não é? Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Diga amém. Eu também já ouvi, várias vezes. E aí eu sentei naquele lugar e falei: Deus, o médico falou que eu vou morrer, os exames estão dizendo que eu vou morrer, mas eu quero saber do Senhor. Se o Senhor me disser que o Senhor vai me recolher, estamos juntos, eu estou preparado, vamos embora. Mas eu quero que o Senhor fale para mim. Eu quero que o Senhor me diga. Fale comigo. Sabe o que aconteceu naquele momento, querido? Nada. Houve um silêncio. Que às vezes Deus fala e faz um silêncio com a gente, né? Mas naquele dia foi um silêncio maior. Eu falei: Deus, por que o Senhor não vai me falar nada? E eu lembro que eu chorei naquele quarto, mas daí eu enxuguei as lágrimas e pedi uma coisa. Eu sou um cara chorão. Motivo. Pedi: Deus, só segura as minhas lágrimas para mim não chorar na frente da minha família. Porque imagina, eles já estão preocupados, já estão desesperados. Aí se eu ficar chorando, aí onde vamos parar? E eu orei. Deus não me falou nada naquele dia, não disse nada, e eu continuei seguindo a vida, me recuperei, tal, voltei às atividades. Aí comecei a ficar em casa, parado, eu já não gosto muito, né? Aí eu falei: vou fazer alguma coisa. Peguei o meu carro, levei para a oficina, que daí aconteceu o processo.
Tinha uma reunião lá no CCV, né? Em Curitiba. E eu vi lá no grupo de pastores, eu falei, estou aqui sem fazer nada, já melhorei mesmo. Passei mensagem para os toqueiros, eu vou lá. Aí ele mandou. Foi aí que eu conheci o pastor André naquele dia. Né? Você teve medo, pastor? Teve. Não nesse momento eu não tive medo. E olha que depois eu fui naquele lugar e Deus falou, irmão, eu não sei quantos conhecem o Randy Clark, eu não conhecia, sou bem sincero, tá? Eu não conhecia. Eu conheci, eu saí de lá, raciocina comigo. Um tumor, vai num evento que um pastor ministra a cura. Eu entendo que eu ia sair de lá curado. E eu saí de lá, queridos, e eu lembro que acho que foi em setembro, né? Acho que foi em setembro. Em outubro, eu piorei. Em outubro começou a acontecer umas coisas e aí eu comecei a ter medo, porque eu comecei a ter dor. Querido, eu vou dizer para você, o homem é forte. A mulherada que tira sarro de nós, né? Diz que nós não aguenta passar dor. E eu comecei a ter dores. E até então eu não tinha medo, não tinha nada. Estava tudo tranquilo para mim. Nem a cirurgia me incomodou, nada. Nem o que o homem falou. Eu fiquei abalado. Perguntei para Deus, não tive resposta naquele dia. Passou um dia, eu estava andando. Tinha levado meu carro para arrumar e deixei na oficina. Eu falei, eu vou andando. Saí aqui do expedicionário. Fui até o Partênope, eu moro no Partênope. Fui até o Partênope de a pé. 3 km. Falei, se eu não aguentar, eu chamo o Uber e pego o Uber. E no metade do caminho, quase chegando perto da minha casa. Lembro como se fosse hoje, eu andando, daqui lá na porta. Sim, eu andando aqui e uma mulher andando. E é uma chácara de um lado, poucas casas. E a mulher parou, olhou para trás. E eu continuando. Eu só pensei, olhei daqui, a mulher deve estar com medo, às vezes, de passar o mato, né? Às vezes quer uma companhia e tal, né? Ou ficou com medo de mim, né? Não sei qual dos dois. E eu vim cantarolando, bem faceiro da vida. Já tinha até esquecido a oração. Que um pouco a mulher parou, olhou de novo e daí ficou me esperando. Aí quando ela ficou me esperando, eu já bati um assim, né? Mas pode ser que ela seja um TJ. Tinha um estilo de um TJ. Todo mundo sabe o que é TJ? Não, desculpa. Testemunho de Jeová. E eu olhei assim, não, nada, mas ela tinha o tirióptico assim, num testemunho de Jeová, uma saia bem arrumadinha, tal, bem. E aí eu fui. E aí eu passei, dei bom dia, continuei. Falei, acho que não. Daqui um pouco ela correu atrás. Moço, bom dia. Posso falar com você? Eu falei, é TJ. Eu falei, é TJ. Aí eu falei, não, pode. Eu sou de Deus. Eu falei, amém, eu também sou. Mas eu tenho uma palavra para Deus, irmão. Quando ela falou isso, eu falei, ela não é TJ, eu me enganei com algumas coisas aí. Ela falou, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu senti e Deus falou comigo ali. Eu falei, amém. O que ele falou? Ele falou, Deus sabe o que você está passando. Querido, quem sabia que eu estava passando? Eu sou um cara, eu tenho fé, não muito, pouco, bem pouco. Mas eu sou um cara que raciocina também. Nós devemos raciocinar às vezes. Qual a probabilidade, queridos? Vai lá junto comigo. Qual a probabilidade de você entrar num quarto, falar com Deus, pedir para Deus? Sabe, quem sabe aquele momento era um momento meu que eu já estava meio perdendo as esperanças. E ela olhou bem nos meus olhos e falou assim, você não sabe, mas você tem um chamado, Deus sabe o que você está passando e não é para a sua morte. O que eu tinha orado e pedido para Deus? Deus, eu vou ou não vou morrer? Querido, e quando ela me falou isso, eu falei, amém. Falou, Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai cumprir aquele chamado, e o chamado é grande. Eu falei, amém, não sei o que é grande para o Senhor, mas enfim, né? Mas, aí eu falei, amém. E aí ela, obrigado, Deus abençoe sua vida, quando você quiser ir na minha igreja, eu congrego ali no Partênope e tal, a igreja X. Eu falei, amém. Agora eu não vou prometo, mas eu tenho a minha igreja, mas se eu puder, uma hora eu vou lá. Até falei para minha esposa, uma hora eu tenho que passar lá e dar o testemunho. E essa mulher passou. Irmão, não é que ela passou. Ela entregou, falou isso e sum. E eu parei ali, fiquei abismado. Falei, e agora?
obviamente lágrimas veio nos meus olhos, eu comecei a chorar e pensar em tudo. E eu olhei, cadê a mulher? Eu falei, nossa, acho que Deus me visitou com um anjo hoje. Acho que um anjo passou aqui. Não, depois eu descobri quem que é a mulher, né? Não deixa de ser uma anjo. E você deixou de ter ansiedade? Não. Você deixou de ter medo? Não. A sensação, às vezes, de desamparo, querido, ela bate sobre nossas vidas. Passado tudo isso, em outubro, eu começo a ter dores. E aí, dores... Pra você ter uma ideia, eu ia no Rocio aqui 3 a 4 vezes por dia para tomar morfina na veia. Então eu já sou conhecido ali no morfina. No Rocio. Eu chego lá, todo mundo já fala, o cara do câncer que veio tomar morfina. Porque eu chegava lá mal, eles já me conheciam. E tomava morfina, passava 6 horas, a morfina tinha efeito em mim 6 horas. Até que o John chegou e falou para mim, vou marcar vou operar você de novo. Vou ter que ver o que é isso aí que você está com muitas dores. A gente vai ter que descobrir aonde que está isso. Aí ele tirou de novo e você está com um tumor aqui na parede abdominal. Falei, mas ele já estava aí. Eu falei, pois é, mas esse resolveu estourar, eu não sei o que ele fez, aí ele estourou e está causando tudo isso. Falei, você tem certeza que é isso? Ele falou, eu acho que é. Falei, o que você vai fazer? Vamos operar ele. Falei, então abre de novo e tira. Mais um. Aí, de fato, ele operou, tirou. E eu voltei para aquele lugar e eu não gostava. Ninguém gosta de hospital, né? Mas e não que eu tenha sido maltratado, eu fui bem tratado. Querido, mas quando nós vemos as tempestades da vida e quando... É assim, nós somos fortes, mas até nós temos dor. E pense em alguém que tinha dor. E aquele negócio eu descobri. Você não sabe se dói o ponto do cabelo, a unha do pé. Você não sabe, você só sabe que dói. E dói. E eu tomava morfina e eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no leito do hospital, querido. Deus me deu várias experiências naquele leito do hospital. E eu falava, Jesus, o Senhor está comigo no barco? Porque Jesus estava com eles no barco. Mas a tempestade soprou. E a Bíblia, Jesus vai dizer, por que vocês estão com medo? Por que nós temos medo? E às vezes a tempestade ela faz nos ter isso. Medo. E eu me lembro claramente, eu não sei, mas algumas passagens na Bíblia me deixam muito intrigada. Uma delas é quando Paulo e Silas levam uma açoite e eles vão para a prisão e eles começam a louvar. Querido, racionalmente é uma coisa muito ilógica. Não sei para você, mas alguém que está na prisão, acabou de levar uma surra, com o lombo tudo ardendo, vai falar glória, glória, aleluia. Irmão. Vai falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Olha como é que eu estou, não é assim que a gente faz? Como é que o cara cantou? E eu me lembro que um dia eu estava sentado, aliás, deitado lá na cama do hospital. E o enfermeiro entrou e eu morrendo de dor. Eu falei, não aguento mais dor. Ele falou, vou aplicar morfina em você. Deu uma dose de morfina. Passou meia hora, ele voltou, falou, e aí? Eu falei, não passou em nada. E o John já tinha me falado que ele não queria muito aplicar morfina em mim, que o organismo nosso se acostuma com a droga. E aí daqui a um pouco ela começa a não fazer mais efeito. E eu já estava chegando nesse estágio. Ele falou, das 3 da manhã eu vou aplicar agora, eu vou adiantar a dose. Só que às 3 não vai te dar. Eu falei, não sei o que você vai fazer, mas alivia minha dor. E ele veio e aplicou de novo, sabe o que aconteceu? Nada. Eu não queria chorar, mas a dor era demais. A dor estava doendo. E eu me lembrei dessa passagem. Jesus, o Senhor fez alguma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou cantar. E imediatamente um pastor, amigo nosso, passou uma mensagem para mim. E ele não passou, ele passou um vídeo de uma música. Passa lá em casa, Jesus. Já ouviram? Passa lá em casa, Jesus. E eu comecei a ouvir aquele louvor e cantar aquele louvor. E quando eu cantava aquele louvor, querido, eu senti Deus me tocar naquele lugar. E eu acho que eu me empolguei demais e eu comecei, eu acho que daí já saí, aí eu comecei, não sei se eu desendoei, daí eu comecei a louvar outros louvores e comecei a cantar naquele hospital. E aí eu começava a cantar e eu sei que as dores eu não sentia mais as dores. Mas de repente começou a entrar enfermeira dentro do meu quarto.
Entrava o enfermeiro, está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo, você está bem? Eu falei, não, eu estou bem, mas de repente a enfermeira começou a encher o óleo da água. Eu falei, ué? Eu olhei para ela e falei, o que está acontecendo? Agora a pergunta é diferente. Eu estou com dor, eu estou passando mal, e você está chorando? Como é que pode? Eu falei, não sei. Mas preciso te contar um testemunho. Eu estava afastado de Jesus, eu estou voltando para Jesus. Eu voltei para Jesus ali na Igreja Batista, o enfermeiro que estava. Eu falei, glória a Deus, esse é o caminho. Sabe, querido, passou um tempo, o John chegou e falou assim, olha, a situação era mais crítica do que eu imaginava. Não tá... Eu falei, John, e Deus, olha, um dia de madrugada eu não conseguia orar naquele hospital. Eu não conseguia dormir naquele hospital. E eu estava lá 3 horas da manhã, pastor. 3 horas, eu lembro como se fosse hoje. Na televisão não tinha nada que prestava, eu não aguentava, nem aguentava mais olhar para a televisão. Eu não tenho problema de insônia, nunca tive. Nunca tive. Mas nessa noite, se tem alguém com problema de insônia, eu vou orar. Deus vai tirar esse problema na sua vida, em nome de Jesus. Você vai dormir como nunca. E olha que interessante, querido, eu não conseguia dormir. E eu falei, Deus, por que eu vim parar aqui? O Senhor já me disse que vai me curar. O Senhor disse que não tinha mais nada. O Senhor, mas por que eu estou aqui ainda? Eu já tinha passado pelo Randy Clark, já tinha. Deus, por que eu estou aqui ainda? E pior ainda, não consigo dormir. Agora minha cabeça fica com medo, eu fico pensando que às vezes eu vou morrer, eu vou para o céu, mas como é que fica a minha esposa, a minha filha? Como é que eu... Às vezes minha esposa me ligava lá no hospital e eu não estava muito bem, mas eu falava, amor, estou cansado. Às vezes eu não estava cansado, não conseguia nem dormir, mas eu não conseguia, eu queria falar com ela. Porque eu tinha medo de chorar. E eu lembro que Deus, claramente, 3 horas da manhã, falou comigo. Ele falou assim, você já orou pelo seu médico? Orei não. Eu já pensei que eu estava travado. Sabe quando você fica meio pensando um monte de coisa, você já está ficando louco. Eu já não estava identificando Deus falando comigo. Antes eu queria que Deus falasse, Deus não estava falando. Agora Deus começou a falar, eu já não sabia mais que era Deus falando comigo. Eu falei, Deus, eu lembro de Gideão, né? Falei, Deus, se é o Senhor que está falando comigo. Senhor, eu não consigo dormir, já é 3 horas da manhã. Amanhã eu vou ganhar alta. Eu não vou nem lembrar que o Senhor falou agora comigo. Talvez eu estava ansioso por causa da alta. Eu não sei. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me lembre de 2 coisas. Primeiro, eu quero que o Senhor faça eu dormir. E segundo, que o Senhor me lembre amanhã para me orar pelo John. Que eu não vou lembrar. Não vou. Estou marcando bem comer uma pizza com o John que eu vou falar para ele. Mais coisas, né? Sei que eu terminei de orar assim, eu apaguei. Mas apaguei mesmo. Parece que deram. Eu apaguei. Acordei no outro dia com a minha irmã me ligando. Tô aqui na frente do hospital, tô aqui. Falei, entra aí então no quarto. Daqui um pouco o médico vem aqui me dar alta. Daí eu acordei, daí despertei. E de fato já era 9 horas. O médico entrou. Aí ele estava com PET, eu não sei quantos conhecem que é PET scan. É um exame que os médicos pedem para ver onde estão os tumores. E por isso que eu sei que tinha tantos esses tumores. E naquele dia, quando ele entrou, pegou o exame, ele falou, nada diferente do que eu falei. Porque minha irmã estava lá, e eu que já sabia tudo que ele já tinha falado, para ela foi novidade, mas para mim não. Ele chegou e falou, olha, nada que é aquilo que a gente já conversou, estamos na mesma. Falei, então tá bom, eu estou de alta, tá de alta, tá liberado, se cuide. Falou para minha irmã que estava lá, cuida dele e tal, leva ele. E aí ele virou as costas. Quando ele virou as costas, Espírito Santo, você não vai orar por ele? Falei, vou. Juntei ele, John, vem cá. Na época eu chamei ele doutor. John, vem cá. Falei, eu preciso orar por você. Posso? Pode. Irmão, quando eu comecei a orar por aquele homem, nossa, Deus começou a ministrar algumas coisas no coração dele. Eu não sabia, não fazia nem ideia, para ser bem sincero. Terminei a oração, ele olhou assim para mim, obrigado. Virou as costas.
embora. Eu amei, vou para minha casa. E fui. Passou um tempo, eu voltei de novo para o hospital. Falei que eu estava ruim. Fiquei internado de novo. O John veio com a mesma notícia. Sabe o que foi que Deus olhou? Eu olhei para ele. Daí eu já comecei a aprender, viu? John, posso orar por você? O senhor me acho que olhava para mim e falava: meu Deus, eu vou deixar esse cara orar por mim porque esse cara está morrendo. Esse cara vai logo morrer mesmo e vai me deixar em paz. E de novo, quando eu orava por ele, Deus ministrava algumas coisas. Um dia eu cheguei e falei: John, vai dar uma palestra na minha igreja. Lá na igreja, vai lá. Ele falou: eu vou. Eu acho que ele começou a ver tanta coisa. Só que eu não tinha noção do que Deus estava falando com ele. Com ele. Um dia eu falei que Deus ia dar uma filha para ele. Ele foi na minha igreja, deu uma palestra e falou para toda a igreja que a esposa dele tinha câncer. Irmão, eu sentado igual o pastor André está aí na igreja, eu olhei assim e falei: meu Deus. E eu lembrei da oração que eu fiz. Falei: Deus, e a oração que eu fiz? Eu fiquei mal e ele fez uma cirurgia, deu complicação. 3 dias depois eu voltei naquela cirurgia. Quando eu voltei lá, tinha dado problema no dreno. Fica uns drenos aqui. Todo mundo quando faz cirurgia às vezes usa dreno. Eu não usei bolsa, tá, irmãos? Perguntei pro John por que ele não me colocou bolsa. Nem ele sabe. Eu perguntei, eu cheguei assim: escuta, John, eu fui pesquisar, todo mundo usa bolsa. Por que você não aplicou bolsa em mim? Ele falou: não sei. Eu vi você lá aquele dia e é um pouco sofrida quem usa bolsa. Eu falei: tá, mas... e daí eu estava fazendo a cirurgia no dia e eu não sei. Eu falei: eu sei. Quem não sabe, quando eu entrei na sala de cirurgia, eu parei todo o médico. Toda a sala, assim, eu não sei quantos já passaram por isso. Eu parei quando eu estava deitado. Eu falei: antes de vocês me dopar, antes de vocês me colocar para dormir, eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu posso? Pode. E aí eu orei por todos os médicos que estavam ali, médico, anestesista, sei lá, quem estava na sala. Eu falei: Deus, opera junto com a mão deles e não deixa ninguém me matar aqui. O Senhor falou que eu não vou morrer, mas não deixa eles me matar. Deus falou que eu não vou morrer, mas vai que o médico me mata, irmão. Vai saber. Olha como Deus é, viu? Sabe, querido, às vezes nós precisamos entender que Jesus está no barco conosco e a gente precisa colocar a nossa fé em ação. Jesus falou: por que vocês não têm fé? Às vezes nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fui, fiz a cirurgia, voltei para casa, fiquei no sábado, domingo, segunda eu estava ruim, fui levantar, caí, voltei de novo. Tinha um irmão da igreja, tinha ido lá, eu falei: me junta e vamos para o hospital. A enfermeira que mora da frente da minha casa foi lá na minha casa e falou: olha, ele teve constipação, alguma coisa assim. O dreno não deu conta, nada deu conta, e eu tive que voltar e cirurgia de novo. Isso era em novembro. Lembro como se fosse hoje, dia 2, dia 5 de 2, quinta, sexta, dia 6 de novembro, segunda-feira. Ele me operou na quarta, de novo, sexta-feira eu vim para casa. E de novo, adivinha, quando eu fui lá, orei pelo John de novo. Voltei para minha casa. Aí fui lá para Almirante Tamandaré. Tinha o Daniel, o pastor Daniel, meu cunhado, e ele estava tomando posse como pastor de uma igreja em Almirante Tamandaré do Avivamento Bíblico. Eu já tinha perdido a separação dele, a consagração dele. Eu, com dreno, um monte de coisa. Eu penso num cara meio teimoso quando coloca as coisas na cabeça, sou eu. Né? E eu falei: eu vou. Minha esposa: não, você não vai, você está impossibilitado, não tem como. Eu falei: eu vou. Meu sogro, eu falei para ele: ou você me leva, ou eu chamo o Uber, mas que eu vou, eu vou. Ele falou: não, eu te levo. Eu fui. Não sei se foi bom ou foi ruim. Foi bom por um lado, porque todo mundo me viu a minha situação. E algumas pessoas testemunharam: ele vai morrer. E eu voltei para minha casa aquele dia, deitei. E querido, e eu dormindo, eu não sei, os drenos arrancou, é costurado aquele negócio. Tinha costura na pele, arrancou todos os drenos, arrancou tudo.
Arrancou tudo. Eu levantei de madrugada sem dor nenhuma, nem lembrava disso, fui no banheiro, voltei, eu falei, eu esqueci de alguma coisa. Cadê o dreno? Passei a mão, falei, ai meu Deus, eu pensei, eu vou voltar de novo para o hospital. Eu não acredito. Deus, por favor, não me deixe voltar para aquele lugar, eu não quero mais voltar para lá. Mas eu bati a mão, daí eu passei a mão, não tem sangue, não tem nada, não está sangrando, não está nada. Bati foto, eu tenho as fotos até hoje, bati foto, já mandei pro John. E voltei a dormir. Olha que legal. Acho que eu já estava confiando em Deus, só pode. Voltei a dormi. No outro dia levantei, feliz da vida, porque aquele negócio não estava mais aqui, né? Tinha que carregar ele, saiu. Falei com o John, você está doente? Você está com dor? Falei, não. Tem certeza? Não, você não pode mentir para mim. Eu falei, não estou mentindo. Para que eu ia mentir? As outras vezes que eu estava com dor, falava que estava com dor e ia para o hospital. Fazer o quê? Mas agora não estou com dor. Você está bem mesmo? Eu falei, eu estou bem, estou ótimo. Ah, então vamos esperar até segunda-feira, vamos ver o que acontece. Eu falei, vamos. Desliguei o telefone. Eu pensei, né? Falei, o John está com preguiça no hospital agora. Mas naquele momento também me veio uma fé. Falei, eu acho que Deus me curou. Deus tinha uma promessa, Deus falou que ia me curar. Deus falou, eu acredito que Deus me curou. Sabe, quando nós clamamos a Deus, nós precisamos ter fé, uma certeza, querido, que Deus vai entrar. E Deus começou a colocar muito paz no meu coração. Mas eu fiquei, sabe, com muita paz assim, pastor. E aí eu falei, nossa, Deus acho que agiu. E acho que 15 dias depois eu tinha uma consulta marcada com o John e eu fui lá, levei um negócio dele. Falei, não, isso daí pode jogar fora. Falei, então tá bom. Você tá bem, né? E é engraçado, para todo mundo passou despercebido. E sempre vezes ele falava isso. Às vezes ele queria me animar, eu acho que ele falava, nossa, mas você está bem, né? Aí ele chegou e falou, nossa, mas você está bem, você está corado, né? 15 dias depois, eu falei, Jesus me curou. Ah, Jesus me curou. Eu tinha que fazer químio, a químio não pegou em mim, tá? Eu fiz um tratamento de quimioterapia, eu fiz 4 sessões, não caiu meu cabelo, não caiu a barba, tem um propósito nisso. Uma outra hora a gente conta sobre isso. E aí eu falei, Deus, o Senhor me tocou. E quando eu fui para uma consulta com a outra médica, a doutora Ângela, eu cheguei na mesa dela, sentado assim, eu falei, doutora, a senhora acredita em milagre? Ela olhou para mim, milagre? Eu falei, é milagre. Quando eu não estou mais com câncer. Falou, não, mas você está com câncer. Eu falei, não estou mais. Falou, não, você está com câncer. Eu falei, então, doutora, isso é milagre. Eu não estou com câncer. Falou, não, mas você está, a gente já sabe. Eu falei, doutora, qual é o exame que você pede para dizer que eu não estou com câncer? Falou, mas você está com câncer. Eu falei, doutora, de novo, qual é o exame que você pede para ver que eu não estou com câncer? É o CEA. Eu falei, então pede aí. Não, mas você está, a gente já tem 3, 4, 5 exames desses que está ali, olha aqui, ó. Eu falei, pede. Foi em dezembro, dia 5 de dezembro, lembro como se fosse hoje. Acho que dia 3 de dezembro, uma segunda-feira. Pede, 2023. Ela falou, não, vou pedir então, porque você quer, mas a gente já sabe. Eu falei, não tem problema, você vai ver. Ela pediu, eu fiz exame em janeiro, levei para ela. E sentei e fiquei olhando para ela. Ela olhava com sua cabeça. Falei, o que aconteceu, doutora? O que aconteceu, doutora? Ela falou, não, o exame aqui está dizendo que se eu fizer exame na tua esposa, na tua filha, em mim, vai dar esse resultado. Eu falei, o que significa? É que você não tem mais nada. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, doutora, que tinha milagre? Você pode aplaudir Jesus por isso? É Jesus que faz isso. Só Jesus que pode fazer isso. Ela falou, não, espera um pouco. Eu falei, o que você precisa? Não. Vamos pedir outro exame. Eu falei, pode pedir. Eu tenho certeza que vai dar. Pode pedir o que você precisa. Ah, vamos pedir um PET scan agora. Faz um PET scan. Eu falei, vou marcar agora o PET scan. Eu liguei no plano, marquei mais um PET scan. Fizeram um PET scan, louco de horrível fazer esse exame. Fizeram o PET scan, levei para ela de novo. Em janeiro, já no finalzinho de janeiro, levei aí, doutora. Fiquei olhando de novo para ela. Ela falou, realmente teu santo é muito forte. Eu falei, não, negativo, doutora. Eu tenho um Deus que é muito bom, um Deus que faz milagre. A doutora precisa acreditar em milagre. A senhora precisa ver milagre. Ela falou, pois é, o PET agora sumiu todos os tetos. Eu já tenho 3 PET, querido. Eu vou fazer mais um segunda-feira.
Porque o povo, eles precisam ver. Ver. Sabe, eu tenho um exame que está assim, ó, o meu corpo todo tomado por tumores. Ah, você está criticando? Não estou criticando a medicina de forma nenhuma. Eu vou lá, eu faço tratamento lá. Muito pelo contrário. É o que todo mundo estudou. É o que todo mundo sabe. Mas esse é o poder da fé. Os discípulos não entenderam, eles olharam, quem é esse que fala e o vento obedece, que ele fala e o mar se acalma? Esse é o meu Jesus e é o seu Jesus que você serve. Aleluia! Esse é o Jesus que eu e você servimos. Sabe, querido, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e eu vejo, e até Gideão, uma vez ele falou assim, Senhor, o que foram feitos nos seus milagres? Às vezes nós precisamos ver e enxergar alguém. Eu estou tendo testemunho para você. Se você quiser, eu te mostro todos os exames. Eu não tenho problema. Se você quiser, um dia eu te levo você na consulta. Sabe o que aconteceu com o John quando eu levei para ele o testemunho? Eu levei para ele em janeiro. Em março, ele me mandou a mensagem. Minha esposa está grávida. Em agosto, se não me falha a memória, ele me mandou mensagem. Por isso que eu estou dizendo que ele é meu amigo. É meu amigo. Converso com ele quase. De vez em sempre nós batemos um papo. Ele me mandou mensagem. Linoel, a minha esposa vai fazer uma biópsia uterina. Você é um homem de Deus. Preciso que você ore. Tem a mensagem aqui. Eu falei, tá bom, John, eu vou orar. Se você que é médico está me pedindo me orar, o negócio não deve ser muito sério. Eu parei. Eu tenho um outro amigo, o pastor da nossa igreja, lá no Bacaxiri. Ele é médico, o Dr. Calil Fawaz. E eu fui falar com ele. Falei, doutor, o meu médico estava me pedindo oração por causa disso daqui. O que é? Ele falou, ela está grávida? Não, né? Falou, tá. Falou, o filho não vai vingar. Falei, mas por quê? Falei, sabe o que é uma biópsia? Eu falei, tirar um pedaço. Falou, se ele vai lá e vai tirar um pedaço do útero. Quando ele puxar, qual a probabilidade desse neném ficar lá? Eu falei, não sei, né? Vocês são médicos, vocês que fazem um monte de coisa. Não fica. Vai, esse vai ficar. Esse vai ficar. Eu falei, se eu falei para você vai orar junto comigo, mas esse vai ficar. Esse vai ficar. Nós vamos orar e ele vai ficar. Ela vai ficar lá. Vai. Eu recebi já, ele me mandava mensagem fazendo, como é que é o nome daquele negócio? Ultrassom, me mandava mensagem fazendo aquele, porque ele é médico, né? Daí ele tem aquele negócio que escuta os coração do neném, né? Ele me mandava. Querido, você já imaginou a empolgação do pai? Eu falei, não, esse vai ficar. Vai. Vamos orar, você vai orar junto comigo, médico. Você vai, o doutor Calil, você vai orar. Não sei o que nós vamos fazer, mas eu vou jejuar amanhã, nós vamos fazer o que nós vamos, mas vai. Querido, em outubro, ele me mandou mensagem. Aliás, ele não mandou mensagem. Eu tenho foto do parto da Olívia nascendo. Tá lá. A Olívia. Tá lá. Deus é poderoso, querido. Às vezes nós não entendemos. Às vezes o negócio não é com a gente. Deus quer fazer outros milagres que a gente nem está entendendo os milagres que Deus vai fazer. Se para mim eu ser curado é um milagre, você está escutando, é lindo, maravilhoso, querido. Mas você já imaginou para ele? Você já imaginou para o médico? Que ele está acostumado. O John já me falou. Eu falei, eu mudei o diagnóstico por causa de você. Eu mudei. Hoje eu falo, é isso, mas tem um cara, tem um homem, que vai que você se encaixa na situação dele, que não morreu. Posso convidar o povo para orar? Eu gostaria de convidar vocês a se colocar em pé. Quem sabe você está passando uma tempestade na sua vida. E como eu te disse, elas virão. Não tem para onde nós corrermos. As tempestades, elas vêm. Queira você ou não.
Jesus estava falando, tem um texto na Bíblia que diz assim, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas deixa eu dizer para você, quem tem quintal aqui, levanta a mão. Você planta mato lá? Mas nasce, né? Tá entendendo? Tem coisa que a gente não quer. Tem coisa que a gente não procura. Mas vem. As tempestades da vida vão acontecer. Mas você precisa lembrar que você tem um Deus que é maior que todas essas coisas. Às vezes Deus vai fazer. Às vezes pode ser que Deus não faz. Mas pode ser que Deus tenha um projeto, um plano para tocar em alguém. Pode ser que eu vivi várias experiências, eu contei algumas para você. Nesse trajeto eu vivi, estou orando para mim escrever um livro. Que Deus me dê graça. Sabedoria. Mas, olhe, você pode vencer. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que nas tempestades, seja ela financeira, seja ela emocional, Deus tem poder para tirar você disso. Deus tem poder para fazer. Existe um processo? Existe. Às vezes nós passamos por um processo. Às vezes nós andamos num processo. Eu queria dizer para você, olha, encurte seu processo. Mas não dá. Às vezes você vai começar a cantar, eu navegarei no oceano do Espírito. E é lindo isso. Mas às vezes no oceano, querido, o vento sopra. E a tempestade vem. Mas deixa eu dizer para você, Jesus precisa estar no barco, na tempestade com você. Não importa qual seja a tempestade que você esteja passando, Jesus precisa estar com você. Porque Jesus estando com você, você pode estar com medo, você pode estar ansioso, você pode estar preocupado, mas Jesus levanta daquele barco e vai dizer, acalma-te, eu estou contigo. E aí nós entendemos o que o profeta Isaías disse: se passares pelo fogo, não te queimarão, porque eu estarei com você. Se pelas águas te afundarem, não te preocupes, porque lá eu estarei com você. Jesus precisa estar conosco em todos os momentos. Você precisa entender que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada. Lucas diz, demasiadamente algo impossível para Deus. E aí ele responde, nada. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Aleluia. Comece a acreditar. Comece a acreditar. Sabe, pastor André, esses dias um pastor chegou para mim e foi visitar alguém com câncer. E ele chegou lá e falou, tinha um sinal de velório, pastor, eu não sabia mais o que fazer, eu já tinha orado, E eu lembrei do seu testemunho. E eu falei, eu conheço, tem um pastor da nossa igreja, lá em Campo Largo, ele teve câncer. Deus tocou nele, curou ele. E hoje ele está vivo, o médico tinha dado um tempo de vida, mas Deus multiplicou a idade. E diz que o ambiente da casa mudou. Todo mundo católico. E ele orou de novo e foi embora. A mulher voltou, foi dormir. Ela falou: Deus, se o Senhor é Deus, que esse homem falou, e que o Senhor tocou lá naquele pastor dessa igreja, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor venha aqui hoje, me toque, me cure. No outro dia a mulher levantou curada. Tá lá, tá testemunhando. É por causa de você, pastor. Não é não. É por causa do Deus que nós servimos. Porque a honra e a glória é dele. É para ele. É ele que faz. É ele que faz as coisas acontecerem, querido. Eu e você precisamos entender isso. A palavra do Senhor diz assim: se vocês crerem em meu nome, vão acontecer coisas maiores. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar sobre a sua vida. Quem sabe você está precisando de algo. Quem sabe você está enfrentando algumas lutas difíceis. Mas eu creio num Deus que nada é impossível.
Deposite todas as suas ansiedades no Senhor. Eu tomava remédio para dormir e eu ficava com medo. Eu falei: Deus, o doutor falou que eu vou ficar viciado nisso. Deus, eu preciso tirar isso, mas para me tirar eu preciso dormir. Deus, devolve o sono para mim. Deus começou a devolver e eu fui cortando o remédio pouco a pouco. Um dia eu cheguei lá no John e falei assim, ele falou: você quer mais receita para o remédio para dormir? Eu falei: não, eu cortei. Mas você está dormindo? Eu falei: tô. Jesus colocou o sono em mim. Jesus vai tirar todas as ansiedades do seu coração nesta manhã. Eu creio num Deus que tem poder para fazer coisas, querido. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja percebendo, Deus está neste lugar. Deus se move neste lugar, e é neste lugar que haverá cura, haverá restauração, haverá poder, a manifestação da glória de Deus. Você vai testemunhar para a glória de Deus. Não é para minha, é para a glória de Deus. Eu não sei o que você precisa, eu quero orar. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja, Senhor. Papai querido, e agora, Senhor, quantos precisam, Senhor, de um toque? Papai querido, na sua saúde, no seu físico, no seu emocional. Deus, agora, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta a tua glória e o teu poder, ó Pai. Como o Senhor um dia me tocou agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, ó Pai, manifesta a tua glória, Senhor. Pai, e toca, Senhor. Papai querido, vem como um vento impetuoso, Senhor, e sopra, Senhor, o teu vento neste lugar, Espírito Santo. E Deus, manifesta agora, Senhor, o teu poder, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Toda ansiedade agora, eu quero declarar, seja repreendida em nome de Jesus. Papai querido, se alguém enfermo agora, Senhor, toca agora, cura, Senhor. Ele não vai mais sentir dor, não vai mais sentir preocupação, porque ele vai depositar a sua esperança no Senhor, ó Pai. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai, toda enfermidade, Senhor, todo mal, Senhor, agora, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Quantos creem assim, digam amém. Diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse, e por mais que às vezes eu não veja, eu creio que o Senhor vai fazer. Aplauda o Senhor, amém. Aleluia. Obrigado, pastor André.